Seja muito bem-vinda a mais uma masterclass imperdível da Vem Neném. Essa masterclass é sobre montar um plano de parto que vai funcionar para você e para a jornada maravilhosa e imprevisível que é o trabalho de parto e o parto. Então, vem comigo, eu vou te levar passo a passo a como construir não só um, mas vários planos de parto para que você considere todas as suas opções quando você está considerando as suas preferências sobre o trabalho de parto e o que está disponível para você, brasileira gestante, aqui no Reino Unido. E para quem não me conhece, meu nome é Luísa, eu sou doula, educadora perinatal e instrutora de hipnoparto aqui no Reino Unido, já acolhendo gestantes há mais de 8 anos e morando aqui no Reino Unido há quase 18 anos. Eu também sou mãe de 2 meninas, tive as duas aqui, então eu tenho minha experiência pessoal e minha experiência profissional navegando o NHS. Aconteceu agora em 2026, porque eu via o quão diferente o meu suporte para as famílias brasileiras e as famílias inglesas precisava ser. Então eu resolvi abrir um espaço que é específico para você, brasileira, e vivendo esse momento tão vulnerável e especial fora da sua casa. E ao final dessa masterclass, o que eu espero é que você consiga entender como montar um plano de parto ou planos de parto que façam sentido para você, até mesmo quando o nascimento do seu bebê não sai assim como você tinha planejado no seu plano A. Então vamos lá, vamos começar. Eu quero que mentalmente você responda uma pergunta para mim. Você espera ter um parto vaginal ou você espera ter uma cesárea? E você que está esperando ter um parto vaginal, você está focando só naquele plano A do bebê, o que a gente chama de parto quiabo, né? Você entrar em trabalho de parto e o bebê sair. Ou se você precisar de uma indução de parto aí, você já considerou quais são as suas opções. E até mesmo com a cesárea, você já considerou quais são as suas opções quando a questão é a cesárea, uma cesárea planejada ou até mesmo uma cesárea de emergência? Eu acredito que não. Mas é muito importante que você faça isso para que você consiga se sentir em controle de tudo que você consegue controlar durante o seu trabalho de parto. E é aqui que realmente nasce a diferença entre um plano de parto e um plano para o nascimento do bebê, né? O grande mito, eu acho que o maior mito mesmo é a gente acreditar que o plano de parto ele existe para a gente controlar o parto. Gente, o parto ele é totalmente incontrolável. A gente não consegue controlar quando vai entrar em trabalho de parto, a gente não consegue controlar como o parto vai evoluir, a gente não consegue controlar como o bebê vai reagir a tudo isso, às suas contrações. Nem mesmo você tendo uma indução, a gente consegue saber quando que você vai realmente entrar em trabalho de parto. E até mesmo você planejando uma cesárea, a gente nem sabe se você vai entrar em trabalho de parto antes do dia dessa cesárea. Vocês estão me seguindo aqui? Eu já passei por tudo isso. Não só profissionalmente, como pessoalmente. Eu sei como o parto é maravilhosamente imprevisível. E tá tudo bem. O que você realmente consegue controlar é como você se prepara, quais são os seus valores, as decisões que você vai tomar e como você consegue entender as suas opções. E é para isso que o plano de parto existe. Agora, o que faz um bom plano de parto? O plano de parto não deve ser uma lista dos seus desejos. Você até pode montar aí a sua lista dos seus desejos. Pode ser, talvez, um plano de parto, primeiro, o comecinho lá. Tudo o que você quer. Se o seu plano de parto, você conseguisse controlar ele, tudo que você quisesse que aconteceria lá, você pode botar numa lista. Mas isso não é um plano de parto bom. O plano de parto em si, fisicamente falando, ele é uma ferramenta de comunicação. E isso principalmente para gente que é imigrante aqui, não está falando a língua deles, até mesmo para pessoas fluentes. Eu, por exemplo, como eu falei, eu moro aqui há 18 anos, eu sou casada com inglês. O meu inglês, ele é fluente, eu me comunico bem em inglês. Às vezes eu acho até que eu me comunico melhor em inglês do que em português, por conta de até usar o inglês no meu dia a dia e profissionalmente muito mais. Mas o plano de quando a gente está em trabalho de parto, a gente está passando por esse momento, de novo, vulnerável, primitivo, conversar, entender uma outra língua, ela não é mais prioridade. E fica difícil pra gente, fica difícil pra gestante. Então, o seu plano de parto é uma oportunidade de se comunicar com o time que vai estar te ajudando lá no dia. Aí o time consegue entender quem você é,
é importante para sua família, quais são suas prioridades e como você gostaria de participar de todas as decisões. E aí, qual é o erro que muitas brasileiras e inglesas também cometem? É esperar até as 36 semanas de gestação para montar um trabalho de parto com a sua midwife durante sua consulta. A sua midwife não tem tempo de montar um plano de parto bom com você durante aquela consulta. Muitas vezes, durante a gestação, quando a gente tenta trazer esse tópico, né, nas nossas consultas, falar, tô pensando no meu trabalho de parto, dá pra gente conversar sobre isso, a midwife fala, não, isso a gente vai fazer na sua consulta das 36 semanas. Gente, tá muito tarde para começar a montar um plano de parto, né, com 36 semanas. Obviamente, só é muito tarde mesmo, quando a cabeça do bebê tá saindo. Mas, assim, idealmente, o seu preparo para o parto, o seu preparo para montar o seu plano de parto, ele começa bem antes das 36 semanas. E não numa consulta que você tem lá uns 10, 15 minutos no máximo para você conversar com a sua midwife. E um outro problema que a gente vê aqui também é o jeito que eles montam o plano de parto naquela consulta é utilizando o template do NHS. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que eu quero falar para vocês é esse foco aí de só preparar para o trabalho, para o plano de parto na sua consulta. Você estudaria para uma prova só na noite anterior? Se você tá falando que sim, você sabe como é que é aquela adrenalina, né, de você correr para pegar a matéria. Idealmente, o preparo para tudo isso começa bem antes, como eu disse. E assim, essa é uma das experiências mais importantes da sua vida. Então a gente tem que dedicar um tempo para a gente conseguir fazer um preparo que nos deixe felizes, contentes e com uma calmaria interna. Eu quero que você pense assim: o seu plano de parto, ele cresce com você ao longo da gestação, até mesmo porque novas consultas trazem novas informações e talvez um quadro clínico diferente. Então você vai adaptando o seu plano de parto conforme a gestação vai evoluindo e o seu bebê crescendo. Deixa eu falar com vocês sobre aquele template que eu estava falando, né, do plano de parto do NHS. Eu tenho aqui um template deles que eu imprimi. Eu sempre imprimo esse template para poder mostrar para as clientes como é que. Como assim? Ele é um ótimo. Eu não quero falar mal do template, tá? Ele é um ótimo ponto de partida para o seu plano de parto. É o que eles usam online e que você preencheria. Agora, frente e verso, uma página, frente e verso, 2 páginas, frente e verso, 3 páginas, frente e verso, 4 páginas, frente e verso, 5 páginas. Na verdade, são 10 páginas, né? Porque a gente tá aqui no frente e verso. Ninguém tem tempo de ler isso. Ninguém tem tempo de ler isso. E ele também tem umas certas limitações, sabe? Ele não fala, ele não explica para você, na verdade, quais são os seus direitos, quais são as suas opções totais. E ele acaba sendo uma ferramenta de comunicação que não é adequada para você, principalmente, de novo, voltando àquele fator da gente ser imigrante, da gente não falar a língua, enfim, ele é como eu falei, um bom ponto de partida até mesmo para você se situar no que está sendo oferecido para você. Mas esse plano de parto aqui não é o suficiente para você usar no dia do seu parto. E na verdade, o problema maior aqui nem chega a ser o template mesmo. Chega a ser a gente acreditar que isso vai ser o suficiente e que a gente vai se sentir preparada depois de montar esse parto usando esse template. Não funciona assim. Então vamos lá, o que falta nesse template? Um espaço para você explicar suas prioridades, valores únicos da sua família, talvez sejam valores da sua religião, valores da sua cultura, enfim. Um plano para uma indução de parto. Quando a gente olha os estudos sobre indução de parto e como as mulheres vivenciam a indução de parto, muitas mulheres explicam que elas não estavam preparadas com informação ou emocionalmente para lidar com uma indução de parto. Então, de novo, o problema normalmente nem chega a ser a indução do parto. Ela é a falta de preparo e informação que vocês recebem durante a gestação.
E, obviamente, um plano para uma cesariana. A gente ir para um trabalho de parto simplesmente com um plano para um parto vaginal, sem considerar o que uma cesariana seria, as nossas preferências para uma cesariana, não está te ajudando em nada, porque como eu falei lá no comecinho, o parto ele é maravilhosamente imprevisível. Alguns bebês precisam nascer por uma cesariana e tá tudo bem. É importante que você considere uma cesariana, até mesmo se você estiver planejando um parto domiciliar. E uma coisa que ninguém faz e que eu insisto muito que as minhas clientes façam, minhas clientes de doula presencial, minhas clientes de doula no bolso, é a gente fazer um plano para o neonatal. Algumas vezes os bebês precisam ir para uma parte intensiva para receber um apoio maior depois do parto, e é importante considerar o que acontece nesse momento. Obviamente, de novo, vai ser coisas que você não vai conseguir controlar, mas assim, é importante você saber antes do trabalho de parto aonde essa unidade fica, quais são as restrições, até mesmo durante o trabalho de parto, se isso acontecer, quem vai com o bebê, quem fica com você. São considerações que muitas famílias não têm antes do trabalho de parto, e na hora do vamos ver, se isso acontecer, a gente fica meio desnorteada. E, obviamente, preferências para imediatamente depois do parto, muito importante. E o segredo da Vem Neném, um segredo que, assim, como eu já até mencionei mesmo, que eu adaptei com todas as famílias que eu trabalho com elas, é não fazer só um plano de parto. A gente faz vários. Até mesmo para quem não quer fazer um parto domiciliar, a gente considera um plano de parto para um parto domiciliar. A gente considera um plano de parto para um parto hospitalar vaginal na piscina, na parte da midwife. A gente considera um plano de parto para um parto na parte dos obstetras. A gente considera um plano de parto para uma indução e a gente considera um plano de parto para uma cesárea. Agora, obviamente, alguns desses planos de parto, eles vão ser bem parecidos e você, acaba nem precisando fazer vários documentos, né, ou você pode simplesmente copiar e colar e fazer mudanças bem básicas entre um e outro. Mas isso é o jeito que você se comunica efetivamente com seu time, e isso é um jeito que você se prepara bem para o seu trabalho de parto. E isso muda tudo. Agora eu quero que você pense nisso tudo como um GPS. Eu vou mostrar um desenho que eu fiz, lembrando que eu sou doula, não sou artista. Mas quando a gente pensa no nosso trabalho de parto, a gente vai ter aqui o nosso carro, nosso parto mobil, e a gente vai ter diversas rotas que a gente pode pegar para chegar até Babytown. Aqui eu considerei um parto espontâneo, um parto vaginal espontâneo, eu considerei uma indução de parto e eu considerei uma cesárea. Aqui temos alguns pedágios que a gente vai precisar considerar nos dois, no parto vaginal espontâneo e também no parto induzido. Isso seria as suas opções de analgesia e também o possível uso de instrumentos para o seu trabalho de parto. Você vai precisar considerar isso em qualquer cenário de parto vaginal e isso é muito importante. E aqui, quando você conhecer o seu bebê, a gente tem que considerar. Cadê? Tá aqui. A gente tem que considerar a possibilidade do bebê precisar ir para a gente tem que considerar o quadro clínico do bebê, o possível quadro clínico do bebê, e o bebê precisar fazer um detour aqui, um detour, para o neonatal. O que é importante aqui? Por que eu gosto de usar a analogia, né? Eu acho que fica mais fácil para o nosso cérebro entender a importância disso tudo. Quando a gente está viajando de carro, se uma estrada fechar, o GPS ele recalcula a rota. A viagem não simplesmente acaba porque uma estrada fechou. Então, assim, com o nosso trabalho de parto, a gente vai fazer isso também. A gente vai recalcular rotas, a gente vai ter considerações diferentes, a gente vai ter certeza que a gente tem aí, a gente tem a chance de passar por um pedágio. Enfim, tudo isso a gente vai considerar para o nosso trabalho de parto. Para Vem Neném, eu desenvolvi um método chamado MAPA. Fica bem fácil da gente lembrar. Então vamos lá. O M é para meus valores. Você explicando os seus valores para o seu time, você explicando o que é importante para você, fica muito mais fácil deles te ajudarem a alcançar isso ou evitar coisas que não estejam alinhadas com os seus valores.
O A é para antecipar cenários. Como eu já estou falando aqui, eu vou falar mais. É para a gente considerar todos os diferentes cenários e às vezes não dá para a gente considerar tudo, né? Mas a gente vai fazer o melhor para a gente considerar e antecipar diferentes cenários do trabalho de parto para que você consiga desenvolver diferentes planos de parto para cada cenário. O P é para preferências informadas. O que eu já sei, o que eu gostaria e o que eu preciso de mais informação. Se a gente não sabe nada, a gente não tem dúvida. As dúvidas só vêm quando a gente começa a aprender sobre as nossas opções e como é que a gente monta o trabalho de parto, como é que monta o seu plano de parto e quais são as suas opções dentro disso. Então, assim, é importante você ter preferências informadas. E não só assim, eu não quero isso. Olha, eu sei que dentro desse sistema de saúde isso é possível ou isso não é possível. Então, assim, existe um outro jeito também da gente se preparar ou preparar um plano de parto dentro do NHS. E isso é muito importante da gente considerar. E aquele último A é adaptação. Como manter a sua autonomia quando uma estrada fecha e você precisa pegar uma outra rota. Eu acho que muitas vezes, conversando com mulheres nesses últimos anos, nunca o trauma ou aquele sentimento negativo sobre o trabalho de parto, ele não necessariamente vem do que aconteceu, mas ele vem da gente se sentir fora de controle. A gente sentir que a gente não tem controle nenhum, que as pessoas estavam tomando decisões pra gente e que você não conseguiu nem falar um sim nem um não. Então, assim, a sua possibilidade ou de adaptar, ou a sua habilidade de se adaptar, mas também do time que tá com você, não só o time médico, mas o time que você leva com você, o time que você escolhe, seja seu parceiro, uma amiga, uma prima, uma mãe, quem quer que seja, essas pessoas estão lá para ajudar a facilitar isso também. Agora vamos lá. Como é que a gente vai escrever um plano de parto que realmente ajude a sua equipe médica? Vou falar uma coisa assim bem simples para vocês. Muitas pessoas, muitas mulheres botam no plano de parto, não quero intervenções. Mas como assim? Nenhuma intervenção, mesmo que seja caso de vida ou morte? Quais intervenções e por que você não quer? Mas assim, as pessoas que botam umas frases assim, que na verdade não tem muita profundidade, não tem muita explicação, é porque a pessoa realmente não entende quais são as diversas intervenções que existem dentro de um trabalho de parto. Agora, obviamente, muitas pessoas, principalmente as mulheres planejando um parto vaginal espontâneo, não querem intervenções, gente. Quem quer um parto instrumental? Ou quem quer sair de não poder usar a banheira porque tem que ter um monitoramento contínuo? Ninguém quer essas intervenções. Como é que a gente bota isso dentro de um trabalho de parto? Se intervenções forem necessárias, eu quero que isso seja explicado para mim com riscos, benefícios e alternativas. É assim que você se comunica com o seu time e você ajuda o seu time a se comunicar com você. O que acontece muitas vezes com o imigrante aqui? Se vocês já precisaram usar, né, o serviço de tradutor do NHS aqui, você vai saber que, na verdade, muitas vezes é um serviço que deixa a desejar. Muitas vezes eles não conseguem nem achar um intérprete para você durante consulta ou trabalho de parto. E muitas vezes isso acaba dissipando qualquer possibilidade de você ter uma comunicação efetiva com o seu time. Então, assim, quando existe uma barreira na língua, na comunicação, muitas vezes, e eu vejo isso direto, as pessoas simplesmente não comunicam. A gente precisa fazer isso aqui agora. E você faz que sim e deixa acontecer. Isso é contra a lei, não deve acontecer. Se acontecer com você durante o trabalho de parto, você tem todo o direito de fazer uma reclamação. De novo, uma outra frase: não quero cesariana. Tá, obviamente, se você está planejando um parto vaginal, você não quer uma cesariana. Como é que você pode fazer? Se o meu quadro clínico mudar e eu precisar de uma cesariana, eu quero que isso esteja explicado com clareza, o porquê que isso precisa ser feito. Eu quero que vocês expliquem se é um caso
de urgência verdadeira. Muitas vezes, a maioria das cesáreas que acontecem aqui no Reino Unido, elas são simplesmente porque um trabalho de parto está durando mais do que o hospital gostaria que durasse. Então, na verdade, não é um caso de urgência e muitas vezes são cesáreas desnecessárias. Então, você tendo essa informação, você consegue entender se você precisa realmente partir para uma cesárea agora ou se você está feliz em continuar com o seu parto desenvolvendo do jeito que está desenvolvendo naquele momento. Eu vou mandar para vocês todos um template de um plano de parto vaginal e um plano de parto de cesárea. O template de plano de parto vaginal você pode usar tanto para uma indução, como um trabalho de parto espontâneo, como um trabalho de parto instrumental. Então, assim, você pode usar ele para. Você pode fazer várias cópias e adaptar conforme você precisa. E o que eu faço no template que eu desenvolvi é que eu, na verdade, divido o template nas fases do trabalho de parto. Se você não entende ainda muito sobre as fases de trabalho de parto, eu vou recomendar que você faça o download do curso de preparo do trabalho de parto para a VNenem, para que você entenda melhor sobre a fisiologia do trabalho de parto, né? Que aí você consegue fazer essas escolhas com mais segurança. Mas antes de você começar a preencher qualquer template, seja ele o meu, seja ele um que você conseguiu baixar da internet, enfim, o que você precisa realmente entender? O número 1 é como você quer se sentir durante o trabalho de parto, como você quer se sentir durante essa jornada. Número 2, o que mais te preocupa? E o porquê que isso te preocupa? O número 3 é o que continua sendo importante para mim. Seja ele num parto vaginal, num parto que seja de indução, que acabe no vaginal, ou numa cesárea, ou numa cesariana. O que tem em comum em todos esses planos de parto que é importante para mim? Isso vai ser o seu valor maior, o que precisa ser comunicado com clareza para o seu time médico. No meu template do plano de parto, o que eu botei? Lá no comecinho, tem um espaço para você escrever um parágrafo. Para você escrever um parágrafo sobre você, para você se apresentar a sua história. Oi, meu nome é fulana, quem tá aqui comigo é cicrano, a nossa jornada para chegar aqui foi X, Y e Z. Foi muito importante, eu tô me sentindo desse jeito. Inglês não é a minha primeira língua, eu consigo me comunicar bem, mas durante o trabalho de parto, por favor, se comunique com meu parceiro. Estou muito feliz de estar aqui, conto muito com a sua ajuda para que eu possa ter um trabalho de parto respeitoso. Tô aqui só falando assim, por exemplo, coisas que eu falaria no meu plano de parto, por exemplo. Logo embaixo, eu tenho assim, coisas que são importantes para mim, né? O que é importante para mim aqui? E aí você bota, por exemplo, para mim seria, eu não quero conversinha dentro da minha sala de parto, eu quero que fique em silêncio, eu vou usar técnicas que eu vou me movimentar, eu vou comer e beber durante o trabalho de parto. É importante para mim que você não tente se comunicar comigo, eu prefiro que você não encoste em mim. Enfim, de novo, são coisas que eu, Luísa, colocaria no meu plano de parto. E lá no final do trabalho de parto, do plano de parto, eu ainda botei uma seção que é importante. Então, assim, de novo, o meu plano de parto ele é todo coloridinho, e toda vez que a gente apresenta isso para um time hospitalar, eles, ai, que lindo! As pessoas querem ler, o que eu acho muito importante também. Eles veem diversos planos de parto ao longo do dia, então é importante ver uma coisa diferente. E, de novo, é um outro lugar para você reiterar o que é importante para você. E isso a gente vai ter, assim, repetição. A gente tem que ter certeza que essas coisas que são importantes, seus valores, estão em vários lugares diferentes. Número 4, quem vai ser a sua voz? Quem vai ser a sua voz? Quem tá ali se comunicando para você? Já falei diversas vezes que é importante a gente ter isso, né? Então, assim, quem é a sua voz? Apresente essa pessoa também. E 5, quais informações eu vou precisar conforme o meu parto vai evoluindo, conforme tudo vai mudando, quais informações eu vou precisar para eu conseguir tomar decisões informadas durante o meu trabalho de parto. Eu quero que você me explique os riscos, os benefícios, eu quero sempre que você me dê alternativas, eu quero que você me explique tudo isso. Isso é muito importante. A gente às vezes acha que uma recomendação médica, ela é imediata. O médico recomendou e a gente precisa fazer isso, isso e assado. Muitas vezes
você tem outras opções, opções que são seguras também, tanto para você quanto para o seu bebê. Mas se a gente não perguntar, essas alternativas, até mesmo os riscos do que está sendo oferecido para você, os benefícios, não são explicados. E é um direito seu ter essa informação toda antes de você dizer um sim com entusiasmo ou um não, agora não, muito obrigada. E aí, assim que você responder todas essas perguntas, aí sim você consegue começar a preencher o template, seja ele de novo o template que eu mandei para vocês ou outro template. No meu template, o que eu tentei fazer para deixar tudo bem fácil e mastigado para vocês é que dentro de cada estágio lá do trabalho de parto, eu fiz perguntas, do tipo assim, coisas, o que incluir, né, durante nessas sessões. Então, assim, eu acho que vocês vão achar isso bem fácil para vocês construírem um plano de parto que seja legal para vocês e vai ficar tudo bem explicadinho também para o seu time médico. Agora, o que eu realmente quero que você leve dessa aula? Não existe parto perfeito, tá? Não existe. Até mesmo as pessoas acham, por exemplo, que um parto muito rápido é um parto maravilhoso. E para muitas mulheres que têm um parto muito rápido, elas vão explicar para vocês que esse não é o caso. Não existe parto perfeito, existe preparo, existe informação, existe comunicação, existe autonomia. E eu, como doula, essa parte da autonomia, ela é uma das mais importantes, porque eu sei que isso você carrega com você para o resto da sua vida. E isso vale para um parto vaginal, isso vale para uma indução, para uma cesariana. O plano de ele não serve para prever o seu parto. Ele serve para proteger a sua voz. Agora, você não precisa fazer isso sozinha, tá? Se hoje você percebeu que fazer um plano de parto não é simplesmente preencher um formulário e você acha que você vai precisar de uma ajuda maior para conseguir fazer isso e fazer um plano de parto com confiança, foi por essas e outras que eu montei o Doula no Bolso. Eu ajudo pelo WhatsApp famílias brasileiras morando no Reino Unido a entenderem as opções, a gente fazer um review do plano de parto, conversar sobre diferentes cenários e, obviamente, se preparar com confiança para o nascimento do seu bebê. E em breve eu vou abrir também as inscrições para o curso completo da Vem Neném. Esse vai ser o curso de preparo para o parto, onde a gente consegue aprofundar todo esse tópico com muito mais calma. E vai ser um prazer caminhar ao seu lado durante essa jornada. E muito obrigada por assistir mais essa Masterclass da Vem Neném. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que isso ajude a abrir aí caminhos para um plano de parto bem informado para vocês. E eu quero que quando vocês pensem em plano de parto de agora em diante, vocês não pensem só em um documento. Vocês pensem em uma conversa. Porque é exatamente isso que ele deve ser, uma forma de você contar para sua equipe o que você precisa, quais são seus valores, blá blá blá, tudo isso que eu já falei.